Olá, irmãos. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui nesta manhã, compartilhando a palavra do Senhor, que primeiramente fala muito profundo ao nosso coração, e em oração nós trazemos para vocês aqui nessa manhã. Hoje nós vamos estar falando com os irmãos a respeito de entrega, a respeito da importância de nós nos entregarmos às palavras de Jesus. E eu convido os irmãos a lerem comigo o texto de João capítulo 8, dos versículos 12 a 14. João capítulo 8, dos versículos 12 a 14. Diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vamos ter uma breve palavra de oração? Senhor Santo Deus, nosso Pai, abrimos os nossos corações nessa manhã, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale as nossas vidas, fale aos nossos corações e de acordo com a Tua vontade, ó Pai, usa-me para trazer a Tua palavra. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias nós somos profundamente bombardeados por muitas notícias. Às vezes nós até cansamos de ver tantas notícias que nos desanimam. E no dia 2 de setembro, estava lendo o jornal e aí uma notícia me chamou muito a atenção. Uma notícia como tantas outras mostram a tragédia humana que acontece diariamente. Era uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, em que mencionava que um adolescente de 17 anos foi surpreendido num supermercado furtando uma barra de chocolate. Um adolescente de 17 anos furtando uma barra de chocolate. E os seguranças desse supermercado pegaram esse menino, levaram até o quartinho do fundo do supermercado, tiraram sua camisa, baixaram parcialmente sua bermuda, amordaçaram a sua boca, passaram uma fita em cima da mordaça para que os seus gritos não fossem ouvidos. Pegaram um fio de cobre, trançaram esse fio de cobre e passaram a torturar, a chicotear esse menino de 17 anos durante 40 minutos. Só que num determinado momento, um dos seguranças resolveu filmar. E filmou aquela sessão de tortura. E no site do jornal Estado de São Paulo eles publicaram o vídeo. O vídeo assim meio esfumaçado, para a gente não ficar muito chocado. E a cada chicotada, o menino tentava gritar, mas aquela mordaça não deixava. O vídeo tem poucos segundos, o vídeo tem uns 40 segundos.
Mas essa sessão de tortura perdurou por 40 minutos. E aí, a gente vê que hoje tudo acaba vazando, né? Passa o vídeo para um, passa o vídeo para outro, passa o vídeo para outro. E esse vídeo acabou chegando na imprensa. E a imprensa foi atrás dessa história. E procurando entender o que havia acontecido naquele supermercado e denunciando a tortura que teve ali, eles foram atrás da história desse menino de 17 anos. E eles descobriram algumas coisas. Eles descobriram que esse menino de 17 anos, ele é analfabeto, não sabe ler. Também descobriram que ele é viciado em crack. E que como ele estava com muita fome, ele foi no supermercado tentar furtar uma barra de chocolate para se alimentar. Aquilo que os juristas chamam de crime famélico. E também descobrindo que esse menino de 17 anos vivia na rua desde os 12 anos de idade. E que ele estava sendo representado por um advogado defensor dos direitos humanos. E aí alguns órgãos de imprensa foram entrevistar esse advogado. E esse advogado não demonstrava espanto nenhum. Esse advogado lhe disse: isso acontece todos os dias. Todos os dias, pessoas são torturadas porque estão tentando furtar alguma coisa no supermercado. Isso não me espanta. Esse caso só veio a público porque o segurança resolveu filmar e esse vídeo vazou. Eu peguei essa notícia triste, mas eu poderia ter pego qualquer outra notícia. Poderia ter aberto o jornal de hoje e falar: vamos escolher uma notícia aqui, para a gente ver uma tragédia humana, e a gente refletir sobre essa tragédia. Mas essa notícia, ela elucida algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que nós pensamos é que de alguma maneira a família falhou. A família desse garoto falhou. De alguma forma, de alguma maneira, a família falhou a tal ponto de que aos 12 anos esse garoto foi morar na rua. E diversas reportagens relatam que ele tem 6 irmãos. E relatam que ele tem mãe. Relatam também que o seu pai morreu quando ele tinha 12 anos e que por isso que ele foi morar na rua. Mas eu fico pensando, será que nenhum irmão mais velho, será que nenhum avô, nenhuma avó, nenhum tio, nem a própria mãe conseguiu evitar com que esse garoto fosse morar na rua? E aí a gente faz essa primeira constatação que em algum momento essa família falhou. E em tantas outras notícias nós também pensamos nisso. Será que a família está falhando com essas pessoas? O segundo ponto que chama atenção é que ele tem 17 anos e ele é analfabeto. E aí a gente leva a pensar que a escola falhou. Eu acredito que em algum momento esse garoto deva ter frequentado a escola. Em algum momento da vida dele, deve ter frequentado a escola, nem que seja a primeira série. E numa base de comparação, pensar que a escola falha, me dói um pouco o coração como brasileiro. Eu tenho um amigo, um conhecido, ele não é aqui da igreja, ele resolveu ir embora para os Estados Unidos. E ele foi embora para os Estados Unidos de maneira ilegal mesmo. Tirou um passaporte de turista, tirou um passaporte de turista para a esposa e para a filha. A filha dele tinha 7 anos na época. Foi embora, foi tentar a vida lá. Chegou como turista, arrumou um emprego e começou a trabalhar.
Primeira coisa, quando ele chegou lá, identificaram que ele tinha uma filha. Ninguém perguntou para ele: você é brasileiro, você é latino, você é americano? Nada. Primeira coisa, você tem uma filha, amanhã o ônibus amarelo escolar vai passar a pegar a sua filha. Vai pegar tal hora de manhã, vai devolver tal hora à tarde. Já faz uns 3 anos que ele está lá. E com essa onda do Trump expulsar imigrante ilegal e tudo mais, ele tem muita vontade de voltar para o Brasil. Mas ele comenta assim: você sabe o que me prende aqui nos Estados Unidos? A minha filha ama a escola. Eu não pago nada pela escola. Eu não pago nada pelo material. Eu não compro um lápis. E a minha filha ama essa escola. E muitas vezes a gente se pergunta: por que a escola aqui também não pode ser assim? O terceiro ponto que essa notícia nos traz a reflexão é que o Estado falhou. O Estado falhou em muitos itens: de segurança, de prevenção, de justiça, de impor um senso de punição a ponto de que as pessoas tenham medo de praticar tortura. Os seguranças que pegaram esse garoto e levaram para o fundo do supermercado e o chicotearam, tinham o menor medo de ser punido. O último ponto que eu gostaria de falar de falha para vocês é que a empresa privada também falhou. A declaração do supermercado foi assim: olha, nós lamentamos o ocorrido, mas aconteceu com os nossos seguranças terceirizados. Uma declaração rasa, uma declaração, eu diria até baixa. Seja terceirizado, seja direto, seja o que for, se o segurança do supermercado detém alguém furtando, precisa chamar a polícia, encaminhar para as autoridades, dar o devido procedimento legal, preservando a integridade das pessoas. E aí nós vemos assim: puxa vida, a família falhou, a educação falhou, o Estado falhou, as empresas privadas falham. Quando tudo falha, a quem que eu vou me recorrer? A quem que eu vou me entregar? E talvez ali no fundo do nosso coração a resposta seja assim: eu vou tentar ouvir o que Jesus fala. Eu vou tentar ouvir o que Jesus está falando. Se tudo que está ao meu redor está falhando, eu preciso parar, pensar, ouvir, recorrer àquele que não falha. Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou no meio do povo. Ele começou pelos mais simples. Ele começou pelos mais humildes. E Jesus foi trazendo uma palavra tão poderosa, tão transformadora, tão cheia de luz, tão poderosa, que foi juntando multidões. E eu gostaria de ler uma parte onde Jesus fala à multidão. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 44. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. A palavra de Jesus, ela vem contra tudo que está estabelecido no mundo. A palavra de Jesus vem contra tudo aquilo que falha, contra tudo aquilo que é falho, contra tudo aquilo que nos decepciona, seja na família, seja na educação, seja na sociedade, seja no nosso país, seja nas nossas empresas. A palavra de Jesus, ela vem rompendo, ela vem quebrando com tudo que está estabelecido, e muitas vezes nós estamos acostumados. Enquanto o mundo está falando, odeie o seu inimigo, Jesus está falando, ame o seu inimigo. E essa palavra de Jesus, ela causa tanta transformação, e causou tanta transformação na multidão que ia ouvindo as palavras de Jesus e acompanhando Jesus, que Jesus vai entrando nos círculos mais fechados da sociedade. Jesus vai falando às multidões, nos lugares populares, mas Jesus vai se tornando tão famoso, e a sua palavra vai se tornando tão transformadora, que Jesus passa a ser chamado a falar nos centros das cidades e dentro do templo. E aí, Jesus, ao chegar uma vez dentro do templo, como relata o primeiro texto que nós lemos, João capítulo 8, versículo 12 a 14, Jesus entra no templo. E um pouquinho mais para frente, quando termina esse texto, um versículo que a gente não leu, fala que Jesus proferiu as palavras, que ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele proferiu num lugar muito especial. Jesus chega dentro do templo para falar para aquelas pessoas mais esclarecidas, mais religiosas, que tinham mais conhecimento, que tinham mais privilégios. E Jesus para num lugar chamado gasofilácio. Algumas versões da palavra de Deus falam que ele parou num lugar do templo chamado tesouro. E esse local do templo, ele era repleto de luzes. Algumas versões falam lâmpadas, mas o fato era que tinham várias lâmpadas acesas, talvez por velas, onde havia luz. E ao parar nesse lugar do templo, esse local tinha um significado muito específico para o povo judeu. Aquelas luzes do gasofilácio ou do tesouro, elas não estavam acesas por acaso. Elas estavam acesas para lembrar que quando o povo atravessou o deserto, durante a noite, existia uma coluna de fogo que guiava o povo, que protegia o povo e os aquecia e os iluminava durante a noite. E Jesus escolhe aquele local específico, cheio de luzes acesas, e Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Talvez de uma maneira muito didática, Jesus está falando para aqueles judeus, olha, a mesma luz que guiou vocês lá no deserto, está aqui hoje. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas.
A palavra de Jesus, ela parece simples, mas ela é muito oportuna. E Jesus fala essa palavra num local muito especial. E o que nos impressiona é a reação de alguns. O texto nos diz que os fariseus disseram assim, desconfiando de Jesus: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Eu fico imaginando uma palavra tão poderosa, num local tão apropriado. Qual que seria a resposta natural que as pessoas deveriam dar? E nessa manhã eu penso se essa resposta não seria entrega. Entrega. As pessoas deveriam ter se entregues à palavra de Jesus. Jesus, a luz do mundo, sempre esteve conosco, esteve com os nossos antepassados, está aqui hoje. Mas a reação de muitos é justamente o contrário. É a reação de não entregar e de duvidar de Jesus. E aí Jesus gentilmente responde: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês, por falta de entrega, talvez, não sabem de onde venho, nem para onde vou. E aconteceu que, numa segunda oportunidade, Jesus volta ao templo, e está relatado no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21, diz assim: de outra feita Jesus lhe falou, né? Então, em outra oportunidade, Jesus também estava no templo e falou: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então diziam os judeus: terá acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Essas palavras, elas representam muito quando as pessoas não se entregam para Jesus. O versículo 21, Jesus chega e ele está falando que ele vai embora, que o tempo dele está se esgotando, e que ele vai se retirar, e que as pessoas que não estão se entregando a ele vão perecer no pecado. E no versículo 22, as pessoas respondem Jesus, eu diria até com uma profunda arrogância. As pessoas pegam e falam assim: será que ele vai se suicidar? Perceba que essa pergunta, ela é muito profunda. As pessoas estão falando assim: nós temos certeza da nossa salvação? Nós estaremos com Deus, mas ele vai se suicidar e vai para o local que nós não vamos. Vocês conseguem perceber a arrogância em não enxergar aquilo que Jesus está falando? Eu fico imaginando Jesus ouvindo isso. Talvez Jesus tenha até dado um sorriso. Vocês acham que eu, o príncipe da paz, Consolador, o Filho de Deus, a luz do mundo, vou me suicidar? Vocês não estão entendendo nada. Eu fico imaginando que talvez Jesus tenha até dado um sorriso.
Eles acham que eu vou me suicidar. E aí no versículo seguinte, Jesus, de uma maneira muito didática, tenta convencer aquelas pessoas, e Jesus diz assim: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, eu vim do Pai, e para o Pai eu vou voltar. E se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, para lá vocês não vão. E o texto continua que essas palavras de Jesus causaram tanta ira, mas tanta ira, mas tanta ira, que Jesus teve que sair do local, porque senão Jesus seria apedrejado. De tanta revolta que as pessoas ficaram com as palavras de Jesus. E Jesus se retirou do local porque a hora dele ainda não havia chegado. E se ele fosse apedrejado, e aí ele se retira. E aí passa a ocorrer um movimento muito forte para tirar a vida de Jesus. Esse fato nos leva a algumas questões. No templo estavam os mais fortes, os mais bem preparados, os mais estudados, os mais entendidos, os mais capacitados. Mas apesar de tanto preparo, de tanta qualificação, eles não tiveram a capacidade de se entregar para Jesus. Eles não perceberam o valor inestimável da palavra de Jesus. Eles não conseguiram deixar a dedicação à religião, aos costumes, à cultura, aos interesses pessoais. E aí, quando isso acontece, o que a gente passa a pensar? Quando alguém não se entrega para Jesus, as falhas acontecem, as sucessivas falhas acontecem, contaminando as pessoas, contaminando as famílias, contaminando a educação, contaminando o Estado e a sua autoridade, contaminando até mesmo as empresas. Quando não há entrega para Jesus, tudo falha, tudo falha. E se nós queremos ter uma igreja diferente, se nós queremos ter uma vida diferente, se nós queremos ter uma família diferente, nós precisamos passar pelo processo de entrega da nossa vida às palavras de Jesus. O nosso processo de entrega, ele passa por várias fases. Ele passa pela fase da nossa conversão, ele passa pela oração, ele passa pela confissão de pecados, pelo esvaziamento de nós mesmos e pelo enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Ele passa, eu diria, até por um processo de humildade, de nós nos tornarmos como crianças, a ponto de inocentemente ouvirmos as palavras de Jesus, de inocentemente como uma criança, sem filtro, sem preconceito, sem opinião pré-formada, ouvirmos aquilo que Jesus fala ao nosso coração. E a partir do momento que nós nos entregamos à palavra de Jesus, nós podemos ver que a nossa família não vai falhar mais. Nós podemos ver que a nossa educação não vai falhar mais. E se nós formos numerosos o suficientemente para sermos sal e luz nessa terra, nós vamos ver que o nosso estado, que o nosso país não vai falhar mais. E até mesmo as nossas empresas não vão falhar mais.
está faltando para a família, para a educação, para o Estado, para as nossas empresas, entrega a palavra de Jesus. E a entrega é feita individualmente por cada um de nós. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ainda ficou 40 dias na terra. E aconteceu que lá no capítulo 20 de João, nos relata que os discípulos viram Jesus, mas Tomé não estava presente. E aí os discípulos comentam com Tomé, e Tomé fala: não acredito. Eu só acredito se eu ver, se eu colocar a mão nas suas feridas. Pouco tempo depois, Jesus aparece, e aí Tomé vai colocar a mão nas feridas de Jesus, e ele se espanta: Senhor, Senhor. E Jesus, lá em João 20, 29, diz assim: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E eu gostaria de emendar esse versículo. Bem-aventurados são aqueles que se entregaram. Seja vendo Jesus nos dias em que ele andou aqui, ou seja se entregando para Jesus através das suas palavras. Bem-aventurados aqueles que se entregaram à palavra de Jesus. E uma última palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você sente no seu coração o desejo, a necessidade, a vontade de se entregar a Jesus, de se entregar a sua palavra, de viver aquilo que Jesus falou. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso na nossa igreja. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Essa igreja tem muitas atividades que você pode se entregar a Jesus e a sua palavra. Nós temos atividades do coral, nós temos atividades no louvor, nós temos os cultos, nós temos o ensino na escola dominical. Às sextas-feiras nós temos um trabalho maravilhoso, 30 semanas, 8 horas da noite, o grupo aberto. Durante a semana nós temos os pequenos grupos, e tantas outras atividades da nossa igreja, mesa diaconal, projeto Dorcas, Semipes. Se você sente no seu coração o desejo, o ardor, a necessidade de se entregar à palavra de Jesus, eu ouso dizer que o seu local é aqui. Procure uma atividade da nossa igreja. Procure algo que se encaixa com você, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente, vai abençoar a sua família ricamente, num processo de entrega, que talvez não tenha começado hoje, mas talvez tenha dado um despertar hoje para a sua vida. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento, de orar por você nessa manhã. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor Santo Deus, nosso Pai, a Tua palavra arde nos nossos corações, ó Pai. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra rompe com tudo aquilo que este mundo traz para as nossas vidas, ó Pai. A Sua palavra vem nos desafiando de uma maneira transformadora.
E nós queremos, ó Pai, no desejo do nosso coração, que a nossa família não falhe, que a nossa educação, que o nosso Estado, que as nossas empresas não falhem, ó Pai. Nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na qual nós possamos viver e saber que Jesus veio morrer para que nós tivéssemos vida aqui e vida na eternidade, ó Pai. Senhor, completa a Tua palavra através do Teu Santo Espírito no coração de cada um aqui presente. Somente Tu, Senhor, conhece poderosamente o que se passa no coração de cada irmão aqui presente. Somente o Senhor sabe a dificuldade, a mágoa, o pecado, a transformação que cada um precisa. Fala poderosamente as nossas vidas, ó Pai. Fala a minha vida, fala a vida de todos os nossos irmãos aqui, ó Pai. Nós só temos que Te louvar, Te adorar e entregar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus.